Olá, você sabia que o mês de setembro é considerado o mês do surdo? Essa história começou na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas colocavam a faixa azul no braço das pessoas que tinham deficiência para enquadrar como se fossem inferiores, e assim também eram os surdos marcados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os direitos da pessoa, o surdo-mudo, por que isso acontece, se existem graus. A nossa convidada já esteve aqui como fonoaudióloga, a Vanessa Moraes. Hoje ela está como audiologista, mas ela é fonoaudióloga, especialista em audiologia. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo novamente, Mais doutora. uma vez também, obrigada pelo convite. Bom, vamos já iniciar primeiro falando, já que a gente citou aí a Segunda Guerra, né, como é que eram tratadas essas pessoas na antiguidade, nesses tempos, né? Então, todas as pessoas que tinham deficiência eram tratadas de maneira muito diferenciada e muito triste, né? Os deficientes físicos, ou eles eram mortos ou abandonados. E quando eles conseguiam sobreviver, eles iam trabalhar como nos circos para os nobres, ou servir de ser um momento de alegria, de diversão, onde as pessoas riam da deficiência da deficiência deles, né? Os deficientes auditivos, as famílias achavam que por não ter a possibilidade de entender, de conversar, de compreender as coisas, as famílias escondiam essas pessoas. Então, elas não tinham nenhuma sobrevivência, nenhum tipo de contato com outras pessoas. Elas escondiam sendo culpados de ter gerado os filhos como sendo inferiores, né? E os deficientes mentais, eles achavam que era alguma coisa do diabo. E eles eram queimados como os bruxos, como as bruxas. Então, para você ver, é uma coisa bem pesada na antiguidade, né? Só que aí, com o tempo, foram criados asilos e hospitais, e as pessoas pegavam essas pessoas, esses deficientes, e acolheram. Mas um fato importante aqui para a gente no Brasil aconteceu dia 26 de setembro de 1857, que é considerado o Dia do Surdo, quando Dom Pedro II trouxe para o Brasil um francês chamado Eduardo Rouet, que veio ensinar a língua de Libras para os surdos aqui no Brasil. Então, hoje, essa escola, ela chama INES, Instituto Nacional de Estudos de Surdos, e ela tem capacidade para 600 alunos, e ela é mantida pelo Ministério da Cultura e da Educação, e fica no Rio de Janeiro. Olha só, assim, você falando de Libras, antes da gente explicar um pouquinho como é que é esse conhecimento, essa linguagem, o surdo, geralmente a gente conhece quando a pessoa ela é surda, ela também é muda, né? Mas necessariamente o surdo, ele é mudo, ele não tem o poder de falar, ele não consegue falar? Então, o mudo é aquele que não fala ou parou de falar. O surdo é aquele que não escuta ou até parou de escutar. Então, o que acontece? A primeira coisa que o governo tem de responsabilidade com o surdo e mudo é dar a reabilitação auditiva, que eu acho mais importante do que outros benefícios. Só que depende do grau. Então, depende do grau, essa pessoa vai conseguir ter uma conversa, vai escutar um telefone. Geralmente são sons graves e fortes, então eles escutam trovoadas, eles escutam o bater de uma porta. Então, como um oculista, o surdo e mudo também existem graus, né? Então, não é que eles não têm corda, eles não falam. Na verdade, a corda vocal deles é íntegra, onde vem a voz, né? É íntegra, mas eles não foram trabalhados, não foram reabilitados, nem com aparelho auditivo, nem com terapia fonoaudiológica. Não tiveram acesso à reabilitação. O que causa a surdez? Ela necessariamente também acontece quando a pessoa já nasce surda? Ou pode haver causas externas depois, com o tempo, doenças ou acidentes?
Então, geralmente, quando nasce, ou é por parto prematuro, ou é por baixo peso ao nascimento, ou sequelas hereditárias, ou infecções congênitas. E aí podem ter tumores, pode ter o trauma, pode ser exposição ao ruído, né, dependendo da fase. Isso no caso do nascimento. Isso no nascimento. Que geralmente essas pessoas surdas e mudas, elas vêm do nascimento, né? Isso, infelizmente, porque naquela época não se fazia o teste da orelhinha, porque hoje, quando a criança nasce surdo, ele já sai da maternidade sabendo que é surdo, com o teste sabendo que é surdo. E aí as providências pelo SUS já são, é só indicar essa paciente que procure uma unidade do SUS, que ela vai receber todo tipo de reabilitação, inclusive o aparelho auditivo. Esse teste da orelhinha hoje é obrigatório. As mães e as crianças têm o direito de fazer assim que nasce. É obrigatório no Brasil inteiro e tem que fazer antes de sair da maternidade. Esse diagnóstico nesse início, ele pode ajudar, ele contribui para esse tratamento, para que, por exemplo, essa criança lá na frente consiga falar ou desenvolver a fala? Se essa criança for detectada com a perda auditiva até os 6 meses de idade e colocado o aparelho auditivo e a terapia fonoaudiológica, ela vai ter as mesmas condições de fala que uma criança ouvinte normal. Nossa. Então, a gente tem que ter o diagnóstico e a intervenção precoces. Quais são assim, os outros direitos que você pode citar, né, das pessoas surdas? Porque você está falando aí numa situação né, de nascimento, o direito a ter o aparelho auditivo. Tem algumas outras situações que a pessoa pode enfrentar e ela tem que saber que ela tem esse direito? Sim, sim. Tem o benefício do INSS. Essas pessoas têm direito a passe municipal e interestadual também. Tem isenção do IPI, que é o imposto para se comprar o carro. Elas têm direito à fila, prioridade em filas. Elas têm uma cota nos concursos públicos. Quando ela viaja de avião, o acompanhante tem 80% de desconto nas passagens aéreas, né? E o que eu acho mais importante de tudo é ter a acessibilidade à reabilitação auditiva, que é o mais importante, para mim, do que ter esses benefícios, né? Claro. É a criança ser realmente protetizada e ser feita a terapia e ela conseguir falar a língua portuguesa. Né? O uso do aparelho auditivo, o SUS também fornece? Sim, fornece. E esse acompanhamento é feito de que forma? De quanto em quanto tempo? Tem que haver troca? Como que é feito esse tratamento? Então, cada aparelho auditivo ele tem uma vida útil de 4 anos, 4 anos e meio. Isso está tudo no programa do SUS. E a reabilitação também é no SUS. Então, a criança tem que ir uma vez por semana fazer essa terapia de aprender a falar, tem que ter o aparelho auditivo e é feito todo o acompanhamento. É fantástico o trabalho que se faz no SUS com deficiente auditivo. É muito bonito. Bacana, E quem é surdo, por exemplo, só de um lado, é considerado surdo? Tem os mesmos direitos? Então, por ser uma deficiência, né, infelizmente não tem os mesmos direitos que uma perda auditiva bilateral. Não é concedido os mesmos direitos. Só perda bilateral, nos 2 ouvidos. Podem outras doenças ou, por exemplo, acidentes que às vezes causam uma surdez. A partir daí, e ele tivesse esse diagnóstico, ele tem os direitos garantidos, independe da causa. Sim, existe um limiar, um grau de perda, porque a perda auditiva a gente classifica em graus. Então, existe um grau severo, se ela passar a ter uma perda auditiva severa nos 2 ouvidos, ela já pode ser beneficiada por esses direitos já. Porque eu me lembro que você esteve aqui, inclusive, para falar das consequências de Covid, né? E teve gente que teve problema até com vacina e tal, né? Acordou sem ouvir nada, né? Dentro dessa prática, você conseguiu acompanhar? Houve uma reabilitação nesses casos? Pode haver uma reabilitação?
Então, geralmente o que acontecia, o que aconteceu bastante, é a surdez súbita, né? Então, quando esses pacientes eram acudidos o mais rápido possível pelo médico otorrino e tomado medicamento, essa perda auditiva, ela ou melhorava, né? Ou ela ficava, né? Então, a maioria das perdas auditivas, quando tratadas o mais rápido possível, elas são reabilitadas com o uso de medicamentos. Mas, assim, eu não tenho visto mais, não tem chegado mais no consultório essas queixas, graças a Deus. Que bom, né? Verdade, né? Graças a Deus, com o avanço aí da vacinação, né? Isso aí não tem mais chegado no consultório, não. Bom, você citou aí a chegada do primeiro curso de Libras ao Brasil. Como é que está hoje o ensino de Libras? Ele está realmente alcançando essas pessoas? Como que ele é feito? Conta um pouco para a gente, doutora Vanessa. Então, a maior dificuldade do surdo e mudo é a comunicação, né? Então, o que falta também são pessoas que falam a segunda língua do Brasil, porque a segunda foi denominada Libras a segunda língua do Brasil. Então, através de gestos e pistas visuais e pistas motoras, o paciente ele consegue se comunicar. Mas veja bem, imagine se não tiver um intérprete, por exemplo, na farmácia. Como esse surdo mudo vai dizer para o farmacêutico a dor que ele está sentindo, para o médico a dor que ele está sentindo se não houver um intérprete, né? Como ele vai se comunicar? Então, isso a gente vê nos restaurantes, o pedido que ele quer fazer. Então, sempre a necessidade de ter outra pessoa. E, geralmente, acaba uma pessoa da família mais próxima falando a língua de sinais como ele. Né? Igrejas deveriam ter também, teatros deveriam ter. Então, escolas, né? São poucas escolas que ensinam Libras aqui. Então, a maior dificuldade realmente é essa comunicação, porque a gente não acha quantidade de pessoas suficientes que estudam Libras. Na verdade, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o curso de Libras é só para quem é surdo, né? Para quem não ouve. E você falando, né, de situações tão corriqueiras, todos nós deveríamos, então, já que é uma segunda língua nossa, né, deveríamos aprender, porque a gente já sabe aqui, concurso público, a pessoa pode já informar e ter o direito a intérprete, né? Eleição, a gente está aí próximo às eleições, pode se informar, tem que ter o intérprete. Isso em várias situações, né, de acessibilidade que já são exigidas e a pessoa tem o direito. Então, assim, agora falando para o cidadão comum que quer, por exemplo, tem concurso que oferece vaga para intérprete em Libras, né? Pois é. Eu acho que deveria estar na escola, né? Como está a segunda língua, eles ensinam o espanhol, eu acho que deveriam ensinar Libras também. Toda escola tem pelo menos inglês e espanhol, né? Como escolher, então, um curso de Libras? O que você tem, assim, a gente sabe que aqui em Cuiabá parece que tem até uma estrutura muito boa, né? A gente conhece um pouco, vê até algumas ruas com sinalizações próximas à escola. Mas, assim, como saber que o curso é um bom curso, que eu estou sendo bem informado em Libras? Então, a Libras, ela é uma só, né? Então, assim, cada país tem a sua língua de sinais, né? Então, assim, por exemplo, existe o curso de Libras e aí as pessoas recebem o certificado, mas eu acho que financeiramente eles não são reconhecidos, por isso a baixa procura. Então, eu tenho um colega que ele é intérprete de Libras na Igreja Batista e ele, com muita dificuldade, me pedindo, Vanessa, me ajuda. E eu nunca consegui ajudá-lo, né? Assim, na Assembleia é que eu vejo bastante, né? Que, por exemplo, o prefeito tem o seu, o governador tem o seu, mas são poucas as pessoas que você vê na televisão. Até agora, a gente está no período eleitoral, eu acho que cada candidato deveria ter o seu intérprete em línguas, né? Porque são muitos surdos e mudos que a gente tem, são muitos. E a gente percebe, por exemplo, num local, às vezes a gente já tem visto shows, né,
locais em que eles levam os intérpretes, eles têm que se revezar, né? Quanto tempo que a pessoa pode ficar ali fazendo, né, a tradução em Libras e precisa fazer esse revezamento com outro colega? A cada 30 minutos, 30 minutos? Eles se revezam. A cada 30 minutos. Nossa. Gente, aí é uma provocação até pra gente, né? Vamos aprender, vamos tornar isso mais acessível, né? Alguma questão que a gente não abordou, doutora, que você queria também destacar para a gente encerrar? Então, fica que o meu sentimento, né, como até profissional, de realmente as pessoas se interessarem mais pelo surdo e mudo, e nos colocar no lugar, né, da sobrevivência, dele falar o que ele pensa, dele contar histórias, dele ter uma vida próxima ao de um ouvinte normal, se ele tiver um intérprete ao lado dele. Então, isso é possível. O que falta é esse profissional estando junto com ele. Tá joia. Quem quiser fazer uma avaliação, que tiver aí alguma dúvida em relação até algum parente, onde encontrá-la, como que pode buscar os seus contatos? Eu trabalho na Sonicom Soluções Auditivas e o telefone é 3624-1250. Tá ótimo. Muito obrigada novamente pela sua informação. Obrigada a você e todo o seu pessoal que trabalha junto aqui com você por mais essa oportunidade. Tá joia. Gente, a gente ouviu aí a doutora Vanessa Moraes, vou repetir o telefone para você, 65, né, Cuiabá, 3624-1250. A doutora Vanessa já falou de zumbido aqui também, né? Vou tentar achar essa entrevista para deixar na descrição do YouTube o link dessa entrevista, bastante interessante. E se você conhece alguém que está passando por uma situação aí de diagnóstico, enfim, né, busca de direitos, mande essa entrevista, esse link, a doutora Vanessa, fonoaudióloga, audiologista, e curta e compartilhe também. Obrigada pela audiência, até a próxima.